Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Bora lá? E o que será que nós temos para a aula de matemática na aula de hoje? Hoje nós vamos falar sobre cilindro e esfera. Nós já estamos trabalhando com geometria, vamos conhecendo as figuras, o que são as figuras planas e as não planas. E hoje nós vamos entrar nestas duas figuras, que são cilindro e esfera. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Vamos lá! Antes de começarmos, de darmos a entrada neste novo conteúdo, nós vamos só recordar dois itens importantes. Dentro da geometria nós temos essa divisão, né? Figuras planas, figuras não planas. As figuras planas, triângulo, quadrado, hexágono, pentágono, estão ali no papel. Quando elas se tornam não planas, é quando elas se tornam as figuras espaciais ou sólidos geométricos. Então vejam, nós temos planas, que são aquelas que só ficam no papel, no desenho. E temos as espaciais ou sólidos geométricos, que são conhecidas também como não planas. Se eu já estou falando que não são planas, quer dizer que não ficam só no papel, elas têm um item a mais que as tornam sólidos geométricos, ok? Esse item a mais nós já vimos que é a altura. Quando eu tenho a largura, o comprimento e a altura, eu contemplo as figuras espaciais. Elas se tornam sólidos geométricos, ok? Vamos lá então. Recordamos aí as figuras planas e as não planas. Agora, vejam só o que eu tenho aqui na tela. Os exemplos das não planas, que são sólidos geométricos. Então vejam, eu tenho aqui o paralelepípedo ou bloco retangular. Tenho aqui o cubo, tenho pirâmide, tenho esfera, cilindro e por último eu tenho o cone. Essas aqui são as principais, as que nós conhecemos e já estamos vendo em nossas aulas. Então vejam, quando eu falo aqui no bloco retangular ou paralelepípedo, quais são as figuras planas que aparecem nas laterais dele? Muito bem, o retângulo. Então, todos os lados que eu observar do paralelepípedo, eu tenho retângulos. Quando eu vou para o cubo, todos os lados do cubo são contemplados por uma figura plana, que é quadrado. Então, eu tenho aqui em todos os lados, todas as faces do cubo, eu tenho quadrado. Quando eu venho para o triângulo, eu tenho este triângulo, nesta pirâmide, eu tenho as laterais formadas pelo triângulo, certo? Mas esta base desta pirâmide é formada pelo quadrado. Então, reformulando, porque eu fiz uma falha aí no meio. Aqui é uma pirâmide, as laterais dela são formadas pelo triângulo. A base dela é quadrada, ok? Tranquilo? Agora volta aqui. Na esfera, ela é um corpo redondo, ela não tem laterais formadas por alguma figura plana. E é aqui que eu vou já circulá-la, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí vem o cilindro. O cilindro também é um corpo redondo, ele roda, né, se nós colocarmos no chão. Mas ele tem as suas bases circulares. Ali nós temos figuras planas. E já entramos no detalhe da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos fixar nestas duas figuras, tanto o cilindro quanto a esfera. Então nós vamos falar sobre cilindro e esfera. E temos ali ainda o cone para falarmos, né? O cone também tem as laterais arredondadas e aqui embaixo a base dele é circular. Mas hoje nós vamos fixar nestas duas aqui. Nós vamos trabalhar com cilindro e esfera. Vamos lá? Vamos agora contemplar só cilindro e esfera. Então vejam,
O que vocês acham que é um cilindro e o que vocês acham que é uma esfera? Onde estão aí no nosso dia a dia? Nós vimos aqui no slide anterior as duas imagens para já irmos amadurecendo na ideia o que nós temos de esfera na nossa casa e o que nós temos de cilindro. Vamos conhecer um pouquinho mais? Então vem comigo. Vejam só, quando eu falo de cilindro, eu tenho as laterais arredondadas e tenho aqui em cima as bases circulares. Então aqui embaixo circular e aqui em cima circular. Vejam, alguns objetos que lembram a forma do cilindro que tem aí na sua casa ou você já viu aí em algum outro lugar. Nós temos o spray ou desodorante também pode ser, né? Então, ó, laterais arredondadas e aqui em cima circulares. Quando eu venho para a latinha, pode ser a lata de leite condensado, de milho, molho de tomate, ou a latinha de Nestlé, a lata de leite ninho, as laterais são arredondadas e olha aqui, círculo e aqui embaixo a base circular também. Quando eu vou para o copo, é a mesma coisa, todos os copos, né? As laterais arredondadas e as bases circulares. E por último, uma lata de tinta. A lata de tinta também, laterais arredondadas e as bases circulares. Se eu colocar o cilindro, qualquer um destes cilindros no chão, apoiados na base, eles não rolam. Agora, se eu colocar eles deitados pelas suas laterais, eles vão rolar. Então é um corpo redondo porque ele roda, ok? Agora, se eu venho aqui para a esfera, vejam só essas observações. Eu tenho aqui a bolinha de Natal, é uma esfera, é um corpo redondo, todo arredondado. Quando eu venho para a laranja, a mesma coisa. É um outro objeto que tem na nossa casa, que é todo redondo. Pode ser uma maçã também ou uma outra fruta, como o melão, por exemplo. E temos aqui o nosso planeta Terra, que também é um corpo redondo, é uma esfera, todo arredondado. Certinho? Vamos agora para o próximo passo. Vejam só, como montar um cilindro e como montar uma esfera. Professora, mas eu já tenho isso em casa. Eu preciso montar? É só para você se apropriar das propriedades do cilindro e da esfera. Vejam só, se você pegar um chumacinho de papel, um tantinho de papel aí na sua casa, esse aqui é papel de banheiro. Você pode pegar papel toalha, aqueles que tem na cozinha, guardanapo ou qualquer outro papel, folha de revista velha, e amassar bastante, você já está formando praticamente uma esfera. Agora, se você pega uma fita crepe, fita durex na sua casa e passa toda a fita nas laterais, né? E fechando esse papel, você está formando automaticamente uma esfera, vai formar uma bolinha, ó. Sabe quando a gente vai jogar algum joguinho e não tem a bolinha? Aí a gente improvisa? Tem gente que improvisa assim. E tem gente também que junta aquele tanto de meia velha que tem em casa, vai colocando uma dentro da outra, enrola, dá um nozinho, vira uma esfera também, vira uma bola. Então é uma forma de adaptar e formar uma esfera. Quando a gente pega algo redondo na mão, você vê que realmente ele não tem frente, verso, não tem a mesma coisa que quando a gente olha num cubo, que você vai virando e vai vendo lados. Por mais que no cubo todos os lados são iguais, você vê cada hora um lado. No caso da esfera, é um corpo redondo. Agora, se você quer formar um cilindro na sua casa, você já tem algo semi-pronto, que é o rolinho do papel higiênico. Você pega o rolinho do papel higiênico, o que vai ficar faltando aqui para fecharmos o cilindro? As laterais dele, as bases dele já são circulares. Você pode pegar o quê? Recortar papelzinho no formato circular e colar aqui nas bases, que aí vai fechar e formar o cilindro, ok? Tranquilo, né? Vocês viram que a matemática está em todo lugar e que você pode se adequar. Eu adequei aqui, não tinha uma esfera, montei com rolinho com papelzinho amassado e fita crepe.
simples. E posso também usar meias velhas. E tenho aqui também um rolinho de papel higiênico, só falta colocar aqui nas bases um papelzinho colado, certinho? Agora vamos passando aqui. Vimos e manuseamos os sólidos geométricos, cilindro e esfera. Agora, vejam, a esfera, vamos falar sobre mais detalhes sobre ela. É um sólido geométrico que faz parte dos corpos redondos. Ela é toda arredondada. Não possui nenhuma superfície, nenhuma base, nenhum lado. E ela não pode ser planificada. Tem como eu abrir, projetar a planificação de uma esfera? É impossível. Por quê? Ela não tem uma superfície para eu me apoiar e poder desenhar. Se eu só desenhar um círculo, eu não estou me reportando a uma esfera. Por quê? Quando planifico, coloco só um círculo ali, 2D, desenhei o círculo. Vamos lá, desenhei o círculo aqui. Se eu for subir as laterais, não tem como, a hora que for fechar, não vai virar uma esfera. Então, a esfera não tem como ser planificada, certo? Agora, quando eu venho para o cilindro, já muda. O cilindro, ele também é um sólido geométrico que também faz parte dos corpos redondos. Eles têm essas semelhanças, mas tem aí agora essa diferença. Ele possui duas bases circulares e uma superfície não plana, que são as laterais arredondadas. Pode ser planificado. Então, se eu pegar o cone, olha lá, o cilindro, peguei o cilindro, superfícies não planas, arredondadas, não tem como, não tem formatos nas laterais dela, do cilindro, não tem figuras planas, então esta superfície não é plana. E aí eu tenho as bases circulares, aqui eu tenho formas geométricas planas. E essas bases que vão me possibilitar planificar o cilindro. Por quê? Círculo, círculo. Aí sim, se tem figuras planas em uma das laterais ou nas bases, eu consigo planificar. Vamos ver? Então vejam só. Aqui embaixo nós temos o exemplo da planificação do cilindro. Então vejam aqui. Aqui eu tenho o desenho de uma base circular e aqui eu tenho o desenho da outra base circular. Então fica muito fácil planificar. Se eu olho de uma das laterais ou uma das bases e tem uma forma geométrica plana, eu consigo desenhar. Lembram que a figura plana, as figuras planas são aquelas no 2D, que ficam no papel, comprimento, largura? Então eu consigo planificar, eu consigo desenhar no papel. Agora, as laterais, né, eu só vim e trouxe aqui nesta forma retangular, porque se eu abrir o cilindro, é esse formato que eu vou ter, ok? Vamos jogar agora, colocar em prática tudo que nós vimos sobre esfera e cilindro? Bora lá soltar o play? Bora lá então. Então vamos jogar. Pegando todos os conhecimentos que nós vimos aqui, esfera, cilindro, juntamos tudo e bora colocar em prática. Vem comigo que vocês vão ver que interessante. Olha só o primeiro item. Qual dessas figuras é uma esfera? Levando em consideração tudo que nós fizemos aqui hoje e na esfera que nós montamos, ok? Vamos ver. Tem bola, tem argola, tem tampa de pote, tem bambolê e tem CD. Professora, pode ser o bambolê? Olha aqui. Não tem como. Tem como ser o CD? É só você manusear o papelzinho que você amassou e formou a sua esfera. Não tem como. Todos estes exemplos que nós temos aqui, da letra B para frente, não contemplam uma esfera. Por quê? Não é um corpo redondo. Professora, mas olha lá o bambolê, ele forma um círculo. Sim. Agora olha a esfera, olha a diferença. Então não tem como. O único objeto aqui que se assemelha à esfera, no caso, é a bola. Certinho? Vamos ver o próximo agora. Qual destas figuras é um cilindro? Ah, ficou muito fácil. Se você lembrar do rolinho do papel higiênico, você vai sempre lembrar. Arredondado, bases circulares. Então vem comigo e vamos aqui encontrar. Não é o globo já entra na esfera. A laranja já entra na esfera. Latinha de Coca-Cola. Deixa eu ver aqui.
dá para ficar aí na reserva. E a bola de futebol, com certeza, é uma esfera. Então, o que contempla aqui, o que se assemelha ao cilindro, só pode ser a latinha de refrigerante, certo? Vamos ver o próximo. O cilindro se parece com um extintor, a bola de golfe, uma goiaba ou uma esfera? Nossa, gente, tá muito fácil, né? Só pode ser o extintor. Para quem já viu um extintor aí na escola, todas as escolas têm extintor pelos corredores. Então, quem ainda não observou, passou por ele e ainda não observou o seu formato, preste atenção da próxima vez. Se você observar o extintor, laterais arredondadas, bases circulares, ok? Então, só pode ser o extintor aqui nesse caso, o que remete ao formato do cilindro. A esfera se parece com... Destas imagens, vamos ver qual que se assemelha à esfera. Eu tenho bola de sabão, tampa de álcool, CD e bambolê. E aí, gente? O que se assemelha aqui com a esfera é todinha circular, todinha arredondada. Só pode ser a bola de sabão, né? Não tem outro item aqui que tem essas características da esfera. E qual destas figuras não é cilindro e nem esfera? Agora eu quero ver, né? Já vimos esfera, já vimos cilindro. Ficou muito fácil, é só você me ajudar aqui a ver o que não é esfera e o que não é cilindro. Vai ser bem fácil, não vai? Então vem comigo. Bola de vôlei, esfera, yes. O planeta, esfera, ó, aprendemos aqui. O dado não entra dentro da esfera, não entra dentro do cilindro. Opa, já é uma opção. E o rolo de papel, superfícies arredondadas e as bases circulares. Então, é um cilindro. E parabéns para você que chegou aí na conclusão comigo. Foi muito fácil, não foi? Então, bora fechar nossa aula. Que jogo legal, né? Através desse jogo, nós colocamos em prática o que nós vimos na aula de hoje. Agora, para fecharmos a aula, só para revisarmos, para ver se todos os conhecimentos estão aí nos lugares corretos. Bora lá? Vamos ver o que nós falamos sobre o cilindro. O que nós descobrimos sobre o cilindro? Ele pode ser planificado? Sim. Por que ele pode ser planificado? Ele tem as bases circulares. E quando nós abrimos o cilindro, eu consigo planificá-lo. Certo? Agora, fica em pé, mas não rola. Por que ele fica em pé? Justamente por causa das bases circulares. Figuras planas, né, que formam as bases circulares, que no caso é o círculo. E tem 2 círculos que formam a base. Isso aqui, nós descobrimos essas propriedades do cilindro. Agora nós vamos lá do outro lado ver sobre as propriedades da esfera. Vejam só, ela parece uma bola e aí eu não consigo planificá-la. Então, a esfera não tem planificação. Justamente porque ela parece uma bola, ela é toda arredondada. Quando eu vou para a bola, a propriedade dela, ela e o cilindro são corpos redondos, mas tem diferença. O cilindro fica em pé, a bola, a esfera, já não, só rola. Em qualquer lugar que você colocar, a esfera vai rolar. Então, rola para qualquer lado. E quando eu vou falar de esfera, eu só posso ter a principal característica que é redonda. Não tem outra característica tão visual ao olharmos na esfera que nos remete a falar que ela é redonda. Pessoal, essas são as características, as semelhanças e as diferenças do cilindro e da esfera. Por hoje é só. Continuem os estudos aí de casa. Um beijo, um abraço e um queijo. Até a próxima aula.